Olá, tudo bem? Hoje é dia de Literature aqui no canal. Esse aqui é um quadro que eu convido o Leonardo para a gente conversar um pouquinho sobre livros. E hoje a gente vai compartilhar com vocês os nossos hábitos de leitura. E eu tenho que começar falando sobre o nosso principal hábito, que é ler todos os dias. Mas antes, eu já quero te convidar para se inscrever aqui no canal e também dar aquele like no vídeo. Posso falar pro pessoal, Leonardo, que ultimamente nós não temos falhado? Todo santo dia a gente está lendo. Todo dia, gente. Né? É um ritual. É o nosso ritual das manhãs. Graças a Deus, hoje em dia, eu consigo ler logo quando eu acordo, que é algo que eu sempre quis fazer. E com a rotina que eu tenho hoje de trabalho, né, eu consigo pegar esse período da manhã e dar atenção para a leitura. Eu encaixei a leitura também de manhã na minha vida. Porque senão tu dorme. Eu ia chegar lá, mas é verdade. Mas antes de eu falar de hábitos de leitura, eu tenho que falar que para eu desenvolver esse hábito, eu tive que colocar prioridade na leitura na minha vida, né? Eu dava atenção a outras atividades e deixava a leitura um pouco de lado, então acabava não finalizando tantos livros por ano. Não que isso seja importante, mas... Mas era algo que você queria. Mas era algo que eu queria. E hoje eu consigo, né? Hoje eu tô lendo mais rápido, tô lendo melhor. E eu acho que o fundamental é que o Leonardo encontrou um período do dia que a leitura se encaixava muito bem. E também eu tenho que falar para vocês que algo fundamental para que o Leonardo leia todo dia é a participação da nossa cachorra, Alissa. Alissa, você está presente aqui. Por favor, assim você não aparece. A Alissa está aqui com a gente. Aqui, dá oi lá pro pessoal. Essa aqui é a responsável, ali, bebê, pelo Leonardo ler todos os dias. É o café e a Alissa. É minha ajudante na leitura. Pronto, senão o papai perde a concentração. Eu vou perder o foco aqui. Todo mundo já conheceu a Alissa, pronto. Não. Dá tchau lá pro pessoal. Dá tchau, pessoal. Mas é sério, gente. Todo dia o Leonardo prepara lá o café da manhã dele, aí ele pega o cafezinho, vai pro sofá, pega o livro e a Alissa tá ali com ele lendo. Às vezes lá no Instagram eu compartilho isso com vocês, tiro algumas fotos e tal. Aí vocês podem ter certeza que é todo dia a mesma coisa, entendeu? Ela é minha companheira, assim, de leitura, né, mano? E é muito gostoso, um momento assim aconchegante. A leitura tem muito isso assim para mim, esse significado, sabe? De aconchego, de um momento assim que eu tô dando prioridade para mim, para coisas assim que eu gosto. E aí o decorrer do meu dia acaba sendo bem melhor também. Bom, eu monto um mau cenário, né? Parece que eu quero conquistar a Mônica, né? Coloco vela, música. Pode continuar, tô gostando. Mas calma, vamos falar então desse ritual, gente. A gente tem como hábito, então, ler pela manhã. Eu leio durante outros períodos, tá? O Leonardo, ele só lê de manhã mesmo. Só que eu, como eu quero ler mais coisas, como eu tenho aqui o canal, também lá no Instagram, que eu gosto de conversar com vocês sobre leituras, eu não posso só ler de manhã. Porque, assim, de manhã nós lemos por volta de 1 hora, né? Eu acho que dá isso. 1 hora, no máximo 1 hora e meia. Não, o meu limite é 1 hora. 1 hora. Às vezes passa um pouco. Às vezes eu passo um pouquinho. Mas aí eu preciso ler durante outros períodos do dia. Então eu acabo encaixando a leitura, por exemplo, durante o horário de almoço. Eu tô preparando o almoço, às vezes dá para eu dar uma lidinha, ou depois do almoço também, eu faço um chazinho e também leio. E no final da tarde, horário do café também, eu adoro ler tomando café. Eu também leio, tá? Então sempre que eu consigo encaixar a leitura, eu encaixo, até para poder render aqui. E a gente tem mais assunto aqui no canal e lá no Instagram também. E assim, gente, como eu já leio há muito tempo, eu leio em qualquer lugar, tá? Eu já li muito em ônibus, eu sei que muitas pessoas não conseguem ler, assim, né, em veículos, assim, em movimento. Não conseguem? Não, me dá ânsia de vômito. Nossa, tem gente que fala que dá dor de cabeça, né? Dor de cabeça, ânsia de vômito, não consigo. Eu já li muito em ônibus. Hoje em dia já não, né? Eu leio em casa mesmo. De vez em quando, assim, pode até acontecer da gente ir até a praia, eu ler lá no banco da praia, mas ultimamente a gente não tem feito isso, mas é bem legal também, assim, ler ao ar livre, se tem na sua cidade um parque ou praia, coisa assim. Eu acho que você deve tentar ler. E assim, eu não me incomodo com barulho, porque com a prática eu comecei a ter mais concentração. Isso é algo que vai melhorando. Se a gente fala assim, nossa, como é que você consegue se concentrar? É prática, né? Você tem que ir ali testando, tal. Às vezes o Leonardo tá vendo televisão. Eu só peço pra ele abaixar um pouco o volume se estiver muito alto, que ele é meio surdo. Mas eu consigo ler com barulho, tá? Já você, como que é o ritual aí? Mas não é com qualquer barulho que ela consegue ler, não. É umas coisas que eu vejo que ela não é interessada, assim. É verdade. É verdade, ele me entregou, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Assim, eu e o Leonardo, a gente tem gosto diferente, claro, né? Então, às vezes ele tá vendo alguma coisa na televisão que eu não tenho o mínimo interesse. Agora,
se é algo que eu tenho interesse, aí é mais complicado. Então, aí às vezes eu paro de ler, porque eu quero prestar atenção, ou eu fecho a porta do quarto, vai se eu tô no quarto. Realmente é mais difícil, né? Aí também é difícil demais ter concentração, né, gente? Dois assuntos interessantes ali também é demais, né? Mas tudo isso para falar o seguinte, eu leio tanto com barulho, assim, ó, pessoas falando, lógico que não é o ideal, mas eu consigo ler, e como eu leio também em silêncio, mas o Leonardo não. Não, eu coloco música, né? Mas não pode ter letra, não é qualquer música, né? É música clássica, da Academia, ele coloca aqueles Geralmente vídeos, ou eu né? coloco jazz, né, de piano, né, É. ou Dark Academia, né, música clássica com autores geralmente mais contemporâneos, né, mas entram também Grandes clássicos, não é grandes mesmo? clássicos nessa lista também. Então não tem letra, é bem tranquilo, né, eu gosto desse clima assim para ler. São vídeos do YouTube. Eu vou ver, até se coloca aqui no bloco de informações, gente. Fala pro Leonardo me passar o vídeo que ele gosta de deixar rolando. Aí tem imagens bem bonitas, assim, de bibliotecas. Depende do livro, assim. Por exemplo, quando eu leio Agatha Christie, eu gosto de colocar jazz no ar, né? Que é uma coisa meio filme de detetive, né? Eu Investigação. coloco uma trilhazinha de fundo, assim, não tem letra, então é bem tranquilo, né? Eu gosto bastante. Mas, no geral, se ele não tá lendo Agatha Christie, no geral é essas músicas, assim, desses vídeos de Dark Academy. Isso. Agora, já falando da leitura em si, gente, ultimamente, eu tô muito minimalista. Eu apenas pego o meu lápis e o livro, só. E eu faço marcações com lápis mesmo, e anotações também, tá? Ultimamente, eu não tenho usado nem marca-texto e nem flag, mas eu já usei muito e pode ser que eu volte a usar a qualquer momento. E quando eu termino um capítulo, ou eu quero conversar com vocês a respeito do livro, aí eu faço muitas anotações também, mas isso é depois da leitura ou após, como eu disse, o final de um capítulo, tá? Porque o que acontece é que eu posso esquecer de algo muito importante que eu queria falar no vídeo, né? Então eu gosto de fazer essas anotações de pontos principais, assim, que eu quero compartilhar, que eu acho importante, né? Caso você tenha, assim, interesse pelo livro, para você saber melhor o que você vai encontrar no livro, tá? É esse o meu principal intuito, ao fazer anotações, e para mim também, se eu quiser consultar alguma coisa, tá? Mas aí eu já prefiro fazer no livro mesmo. E você? Eu tenho te visto, mostra pro pessoal aí, eu tenho te visto com um caderninho, Um caderninho, desculpa o garrancho, tá? um caderno bem básico, gente. Um basicão. Mas ele tá, ó, fazendo anotações e lendo, ele não fazia isso. Não, e outra coisa que o hábito da leitura ali me proporcionou foi ler dois livros ao mesmo tempo, coisa que eu nunca imaginei Nunca. fazer. Ele me achava maluca quando ele me via Eu fazendo falei, como isso. é que tu faz isso, meu? Ele se jamais, jamais. Um livro de cada vez. Agora É, ele tá aí. E ele tem dia, viu? Ele tem dia. Durante a semana ele lê um livro, no final de semana ele lê outro. isso, eu tô lendo, vou falar, né? Fala. Eu tô lendo Origem do Dan Brown. Eu adoro esse tipo de livro. Bom, gente, vocês sabem que o Dan Brown não é um autor que eu comento, porque realmente eu li um livro dele na minha adolescência. Fortaleza Digital, o nome do livro. Essa eu Fortaleza nunca li. Digital. E eu não gostei. E aí eu falei, não é o tipo de literatura que eu gosto, mas por aqui nós não temos preconceitos literários, eu só falo pra vocês o que eu gosto e o que eu não gosto. E eu quero saber de vocês aí, quem é que gosta de Dan Brown, desse tipo de literatura? Eu já deixei dicas aqui para o Leonardo, que ele adora. Porque o que é? É uma coisa assim de teoria da conspiração? Ah, eu adoro isso. É a teoria da conspiração, ele fala mistura religião com ciência e política, história, arte, fala muito de obra de arte, eu adoro. É uma conspiração junto com a miscelânea aí dessas coisas. É uma literatura de entretenimento, assim, que o Léo curte bastante, Puta, eu assim. adoro. Ele tá super feliz. E aí, no final de semana, você lê o quê? Eu leio a biografia do Hitler, né? Contrabalancear aí, né? É Aí você tranquilo, mergulha na história. né? Mergulho na história de vez. A biografia ela tem mais de 1000 páginas, né? Então eu peguei essa biografia no começo do ano e eu acho que vai atravessar. Até eu, né? Vai Até eu. atravessar aí Eu tô o lendo ano. ainda também. Porque eu acho que eu tô na página 300 e alguma coisa e eu paro bastante assim para anotar porque o que estava acontecendo na Alemanha nesse período é bem complicado, né? Então Ele não chegou ao poder ainda, nessa parte não, que já você tá. chegou. Ah, já tá no poder, não, Agora não. ele já chegou já. Mas é bem complicada a política da Alemanha desse período e tem que prestar bastante atenção. Então é uma leitura bem devagar. Ninguém tá postando corrida aqui, né, Não. gente? Então a gente tem que ler. Se o livro pede um outro ritmo, acho que a gente tem que respeitar. Eu também tô lendo essa biografia e tô lendo bem aos poucos também. Então,
você não faz anotações nos livros. Você vê as minhas anotações, por exemplo, no caso da biografia. E anoto no meu caderno. E anota no caderno. No Kindle, o livro do Dan Brown você está lendo no Kindle. Você faz alguma anotação? Você faz aqueles grifos ou não? Só segue lendo? Não, eu uso o mesmo caderno que eu estou usando para marcar coisas da biografia. No final do caderno eu dou umas anotadas, uns pontos importantes que chamam minha atenção, alguma curiosidade. Descobri que a cidade de Budapeste... ele veio me contar isso, eu não sabia. Era uma cidade que se chamava Buda e outra Peste. Descobri isso no livro. Eu também não sabia. Que juntaram em 1800 e alguma coisa, agora não me lembro. É bem interessante. Curiosidades. Eu anoto essas coisas, assim, pontos importantes no livro, de acontecimentos, essas coisas. E, gente, às vezes vocês me perguntam o que eu anoto, o que eu grifo. Eu costumo grifar algumas referências, por exemplo, se o autor está citando outro livro, outro escritor, eu anoto também, porque eu pego muitas dicas de leitura nos próprios livros, né, com os autores. Eu costumo grifar também pontos da história que eu acho que são muito importantes, que vão trazer consequências ali para aquele enredo, eu também gosto de grifar. E frases que me chamam a atenção, frases que eu falo assim, nossa, que reflexão legal, que me chama a atenção realmente, assim, por estar super bem escrito, assim, eu também gosto de grifar. E anotações é meio que um diálogo meu com o livro mesmo, então às vezes eu coloco um comentário sobre o que eu li, se eu concordei ou não. É assim, varia muito, gente, eu não sou assim aquela pessoa assim certinha, assim metódica de anotações, não sou. É uma coisa assim, é mais uma conversa mesmo que eu gosto de ter com o livro. E acima de tudo, gente, é porque eu percebi que quanto mais eu tenho esse diálogo com o livro, mais eu lembro daquela história. Então os livros que eu mais marquei, por exemplo, O Som e a Fúria, é um livro que está muito marcado, muito escrito, porque é um livro desafiador e é um livro que eu tenho muita lembrança, sabe? Então, a partir do momento que eu percebi isso, eu passei a fazer mais. Eu percebi isso de anotar, ficar mais fresco na memória, isso também eu percebi fazendo isso, né? Percebi isso anotando, né? Parece que você está conversando ali com um caderno, né? Você está anotando e aquilo fica mais vivo na memória, né? Isso, eu acho uma coisa assim muito legal. Então, se você não faz isso, porque tem gente que não gosta de escrever no livro, né? Às vezes você pega um caderno, igual o Leonardo pegou um caderno, anota ali, você vai ver que você vai lembrar mais desse livro do que de outros que você leu e você não fez anotação nenhuma ou nenhum grifo, por exemplo. Agora, uma curiosidade aqui. Eu não sei mesmo isso que eu vou perguntar pra ele, vamos ver. Diga. Quando você tá lendo, você lê por 1 hora. Aí você só para quando você chega no final do capítulo, ou você para no meio do capítulo, não tem problema? Se deu só 1 hora, você para, pode estar no meio de um diálogo que você para. Não, eu finalizo o capítulo. E se é um livro com capítulo longo? Aí eu abandono. Eu também gosto. Porque assim, tem gente que fala que não consegue, né, parar o livro se não terminou o capítulo. Só que, gente, no meu caso, por exemplo, tem livro que tem um capítulo longo. Não dá assim pra ler até o final, né? Então, eu faço o seguinte, eu tento concluir uma ideia, sabe? Eu não paro durante diálogos, por exemplo, porque assim, tá ali girando uma ideia, né? Tipo, aí fica pior, porque assim, se eu tiver que parar ali, eu vou ter que voltar. Eu não vou conseguir continuar a partir desse ponto, entendeu? Então, eu tento concluir uma ideia. E aí eu paro no meio do capítulo mesmo. Lógico que eu preferia terminar um capítulo, sem dúvida, né? Eu acho o ideal. Mas não dá pra mim, pelo menos não consigo fazer isso sempre. Não. A maioria das vezes a gente termina um capítulo, né? Ah, depende do livro, Leonardo. Você deve estar pegando o livro de capítulo mais curto. E outra coisa que eu queria comentar com vocês, né, que o Leonardo já falou, é a respeito de ler mais de um livro, né? Isso é algo também que eu fui desenvolvendo e que tem a ver com isso de eu produzir conteúdo, né, a respeito de livros. Antes, eu lia mais um livro por vez, realmente, ou no máximo 2, tá? Aí, quando eu passei a falar sobre livros, compartilhar mais com vocês as minhas leituras, eu tive a necessidade de ler mais coisas, sabe? Até para dar uma arejada às vezes. E isso tem acontecido, sabe? Às vezes eu tô lendo, sei lá, 2 livros e eu quero ler no momento lá do meu dia, eu sinto vontade de ler, mas eu não tenho vontade de ler aquele livro. Então já aconteceu de eu pegar um livro de contos, por exemplo. Mês passado aconteceu isso. Eu peguei O Nariz, do Gogol, para ler, exatamente porque eu já estava um pouco cansado do que eu estava lendo. Eu falei, vou pegar um conto aqui do Gogol e ler, e foi maravilhoso. Então eu acredito até que nesse mês eu devo fazer isso também, porque às vezes a gente está lendo livros mais longos, ou livros assim que são mais pesados, tem temas assim que mexem mais com a gente, e a gente quer ler, mas quer ler outra coisa, quer dar uma arejada. Então eu aprendi a ler mais de um livro por vez,
E eu acho que isso também é bom para nossa memória, tá? Eu não tenho misturado, assim, né, as histórias. Você tá lendo ficção e não ficção. Também é uma coisa legal para se fazer, né? Às vezes você pega um livro de ficção, outro de não ficção. E aí acabou assim que eu tô gostando de fazer isso, de ler mais de um livro por vez, mas não muito, gente. Eu acho que deu para mim são 2, 3. Mais que isso, assim, eu já não tenho nem tempo para conciliar tantas leituras. Acho que eu não acabaria os livros tão cedo. Basicamente, o que não pode faltar é café. Assim, pra vida, né? Não pode faltar café, né? Café. Não é um balde de café por... De manhã, a gente é viciado, tá? A gente, não escutem a gente que a gente é viciado. Não tem jeito, eu aceitei. Eu tentei diminuir, entendeu? Mas eu preciso do meu cafezinho de manhã, gente. Não mexe com o meu cafezinho, eu vou ficar brava. Não tem leitura sem café, né? Não. No caso do Leonardo, sem café e sem Alissa. Vamos nos despedir então com essa cachorra maravilhosa? Ela tá no meu pé. Ela tá o tempo todo aqui, gente. Pena que não dá pra vocês darem uma olhadinha nela. Ela tá muito bonitinha sentadinha aqui. Vem, Alissa. Vem. Dá tchau pro pessoal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tem alguma dúvida aí a respeito dos nossos hábitos de leitura, que a gente não falou aqui com vocês, pergunta, tá bom? E contem aí de vocês, se vocês também compartilham muitos desses hábitos, tá? Dá tchau, pessoal. Dá tchau. Vai morder o pai assim, nas câmeras, na frente das câmeras? Dá tchau, Leonardo. Tchau. Tchau, gente. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Fala, Alissa. Tchau, Quem pessoal. participou do vídeo da mãe? Tchau, pessoal. Papai e Alissa. Coisa linda.